abençoados com todas as bênçãos. Naquele que já é o nosso melhor dia, recebo que tudo está bem aí na sua vida. Muito obrigado a você por estar nos acompanhando. Um ótimo dia a você, aonde quer que você esteja. Recebo que você seja um filho e já declaro já a mente, os olhos do seu entendimento iluminados por Deus, para que você possa entender, porque somente assim podemos entender. O apóstolo Paulo, ele diz em uma de suas cartas que por Cristo nós entendemos. Por Cristo o véu é tirado. Muito obrigado a todos. Meu nome é Neilton Cardoso e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, para todo mundo. Recebo que tudo está bem. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Vamos falar a respeito do Evangelho da incircuncisão. O nosso assunto aqui é esse, não é outro. Evangelho da incircuncisão. Se você não sabe o que é incircuncisão, fique sabendo que foi um mistério que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. Somente o apóstolo Paulo falou a respeito desse mistério. Vamos estar aqui falando um pouquinho a respeito desse assunto, um pouquinho mais para frente, mas já de início gostaria de pedir a você que compartilhe a mensagem com quem for possível e também, se for possível, se inscreva também no nosso canal do YouTube para que essa palavra corra e seja glorificada e alcance a outros, como tem alcançado. Pessoas têm ouvido, têm se posto em dúvida e consultado o Evangelho. Porque só o Evangelho, que é o poder de Deus, que vai tirar aí a sua dúvida. Tá bom, abençoados? Muito obrigado pela sua participação. Um abraço ao meu amigo Dino Sani, onde estava ali ouvindo. Tema aí excelente, explicação clara. Só não entende quem não tem os olhos do entendimento iluminado por Deus. Mas recebo que você que está nos ouvindo, que tenha. Abençoado, um abraço para ti, para a sua família. Recebo que tudo está bem aí, tá bom? E vamos aqui dar início aqui ao nosso tema dessa manhã, sem demoras, que diz: salvos desde antes. Vamos aqui falar a respeito da salvação eterna, salvação do Espírito, e recebo que você entenda. Vamos ler aqui comigo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 9 e no verso 10. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9 e verso 10. Pega a sua Bíblia, por favor, nos acompanhe. Um abraço também para a minha amiga Angelina. Um abraço para ti, abençoado. Lá de Cuiabá, recebo que tudo esteja bem na sua vida. Para mim é uma honra tê-la aqui nos acompanhando. Também te peço que compartilhe a mensagem. Para mim é uma honra ter abençoado aqui, tá bom? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 9 e no verso 10. Acompanhe na sua Bíblia, que diz assim: que nos salvou, veja, nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Preste atenção no que diz aqui o apóstolo Paulo a Timóteo. Não com as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito de Deus, não é isso? E graça, propósito de Deus e graça, que nos foi dada, veja que dada é de graça, não é isso? Nos foi dada em Cristo Jesus. E no finalzinho do verso, aqui, verso 9, o apóstolo Paulo, ele manda aquela bomba em cima do sistema religioso. O tempo que foi dada essa salvação, antes dos tempos dos séculos. Antes, não foi nem durante nem depois, foi antes dos tempos dos séculos. E o verso 10 diz assim, ó: e que agora já no presente, no tempo de Paulo, agora é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, vírgula, o qual a aparição de Jesus Cristo aboliu a morte. Veja, aboliu a morte e trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, abençoados, eu recebo os olhos do seu entendimento já iluminados para você entender o que você vai ouvir, porque eu vou falar
E Deus mesmo que ilumina os olhos e faça você entender. Olha, o maior de todos os questionamentos da religião, você que passou pela religião, como eu passei, como o nosso irmão Dino Sani, como a abençoada Angelina também passou, o maior questionamento da religião se dá em relação à salvação. Salvação, a salvação eterna, é o maior questionamento. Quem pode, quem não pode, quem merece, quem não merece, quem vai, quem fica. Tudo isso, abençoados, porque existe versos mal interpretados pela religião. A religião leu-se um verso e acha que tudo que está escrito salvação é em relação à nossa salvação quanto a Deus, salvação do Espírito. Existe um verso aqui, em Marcos 16:16, eu tenho certeza que você conhece, que diz que quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. É o suficiente para a religião botar meia dúzia no inferno, não é isso? Agora, a religião, ela apresenta a salvação para se conquistar hoje. A religião não, olha, se você quiser ser salvo, a salvação está à disposição, como se fosse alguma coisa que fosse conquistada hoje. De acordo com a teologia, de acordo com a religião, todos, veja bem, todos sem exceção, todos nascem perdidos sem Deus. Todos. A religião, eu aprendi na religião, eu inclusive pregava e falava que nasceu, todos estão perdidos sem Deus. Por quê? Outro tema, outro verso mal interpretado pela religião. Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Então, a religião pega esse verso, escrito por Paulo, à igreja de Roma, e diz, olha, todos estão perdidos, todos estão destituídos, porque todos pecaram, porque está escrito. E mais, para ser salvo, diz a religião, isso é a teoria da religião, para ser salvo, o homem tem que fazer alguma coisa. Olha, você precisa fazer alguma coisa, pois se nada fizer, se você nascer e não fizer nada, estará eternamente perdido. Isso eu aprendi na religião, isso eu ensinava na religião. Você tem que fazer alguma coisa. Porque está escrito lá também em Hebreus capítulo 9, 27, que depois da morte segue-se o juízo. Então, se você não fizer nada enquanto nesta vida, então quando chegar no juízo, você não vai ter nada para apresentar a Deus e estará perdido. Como eu vi de um homem chamado pastor, ele falou, que olha, nessa vida aqui você tem que servir a Jesus, tem que fazer certas coisas para quando morrer ser salvo. Ou seja, uma salvação, veja bem, uma salvação através de alguma obra. Você tem que, você quer ser salvo? Então tem que fazer alguma coisa. Porque Tiago mesmo disse, Tiago foi lá, um apóstolo lá, um escritor lá da lei, ele disse lá em Tiago, capítulo 2, verso 14, que a fé sem obras não salva. Você pode falar, não, eu creio em Deus, eu tenho Deus aqui em mim, mas se você não tiver obras, segundo Tiago, você não vai ser salvo, a sua fé não vai adiantar. Isso aqui nós falamos até agora, nesses 4 primeiros pontos aqui, é segundo a religião apresenta e nós apresentarmos assim. Mas, abençoado, veja bem, acontece que o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, ele fala diferente. É isso aí, porque uma certa vez Jesus falou, conhecereis a verdade, não é isso? Aquela história toda, e a verdade vos libertará. A verdade hoje, depois que Cristo morre e ressuscita, é o evangelho da incircuncisão. E esse evangelho da incircuncisão diz que Deus nos salvou antes da nossa chegada a essa vida. Antes do meu papai conhecer a minha mamãe e fizeram o que você sabe que eles fizeram, Deus já havia me dado a salvação. É o que diz o evangelho da incircuncisão. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz que os filhos de Deus, participam desse corpo de carne. Então quer dizer que nós somos os filhos, não esse corpo. Antes de chegar nesse corpo, você já era um filho de Deus. Isso que você vê aqui, isso que você está vendo através desse vídeo, é a participação. Eu que sou o espírito que está aqui dentro, que sou o filho. Antes das obras.
Efésios capítulo 2, verso 9, diz que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque senão, de repente, eu vou estar me gloriando do meu amigo Jorge Valente, que fez coisas erradas e eu não fiz. Então eu mereço mais do que ele. O Evangelho diz que nada disso. A salvação, ela chegou até nós antes das obras. E a religião não ensina isso. Eu não ensinava isso. Mas o Evangelho da incircuncisão diz que a escolha de Deus quanto à salvação, o chamado de Deus, o propósito de Deus quanto à nossa salvação, nunca dependeu das nossas obras. É isso que diz o Evangelho da incircuncisão, diferente da religião. Não depende das minhas obras, não. É porque aquele irmãozinho ali, ele nunca fez nada errado. Nada, ele um bom marido, uma boa pessoa, nunca atrasou a conta de luz. O pessoal dele não faz mais do que obrigação. Agora, quanto à salvação, não adianta. Não, mas aquele outro lá, meu vizinho da esquerda, aquele é um terror. Aquilo, olha, ele também não está desqualificado pelas obras para ser um filho. Ele pode ser um filho mal educado, desobediente, mas não está desqualificado. Veja o que Paulo escreveu aqui a Roma, no capítulo 9, verso 11. 9:11, ele diz assim, por quê? Falando de dois irmãos. Porque, não tendo eles ainda nascido, antes de chegar no corpo de carne, nem tendo feito bem ou mal, nenhuma obra, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, segundo a escolha de Deus, ficasse firme, não por causa das obras. Não é por causa das obras, mas por aquele que chama. Pessoal, a escolha de Deus, a escolha sempre foi de Deus. Sempre foi de Deus. Nunca foi assim, dependeu do homem, não. Deus está esperando, né? A minha mamãe se converter, levantar a mão, fazer as coisas certinhas. Não, Deus escolheu antes, é o que diz o Evangelho, antes dos tempos eternos. Então, Paulo escrevendo a Timóteo, nós lemos aqui, Timóteo capítulo 9, verso 1, diz que nos salvou. Olha, preste atenção na terminologia do verbo. Salvou no passado e chamou. Foi veja aí, né? Leia aí o tempo do verbo. Vamos aqui repetir, salvou e chamou. Está no passado, já aconteceu. Já aconteceu, não é que vai acontecer. Você não estava nesse corpo de carne quando essas coisas aconteceram. O Evangelho, quando falamos Evangelho, vamos aqui repetir, incircuncisão, de Romanos até Hebreus, não diz em lugar nenhum que Deus vai salvar. Olha, salvação do Espírito, por favor, é isso? Não diz que Deus vai salvar. O Evangelho diz que Deus já salvou, como nós lemos esse verso, já salvou e já chamou. Não é que ele ainda vai fazer, está esperando. Não, Deus está lá sentadinho lá, esperando aqui a posição da Maria do Carmo, né? A nossa abençoada Maria do Carmo Marcolino. Vamos esperar o que ela vai fazer para que Deus tome uma posição. Não, abençoado. Antes da abençoada nascer, antes da abençoada Maria do Carmo chegar nesse corpo de carne, diz o Evangelho que Deus já havia escolhido, já havia eleito a abençoada para a filha. É isso que diz o Evangelho. Agora, a salvação e o chamado não depende da vontade do homem, abençoado. Não depende. Veja aqui, 9:16. Romanos 9:16. Diz assim. Assim, pois, isto é, veja bem, isto não depende de quem quer, nem depende de quem corre, mas de Deus que se compadece. Eu sou um filho, você é um filho, porque Deus se compadeceu de você, Deus quis você. Isso me deu uma tranquilidade tão grande, quando eu entendi que eu sou um filho, não pelas minhas obras, não porque eu faço de certo, porque eu me esforçava aqui para fazer as coisas certas, mas ser um filho não depende disso. Eu procuro andar bem, procurar ter um bom comportamento, não para ser filho, mas porque eu já sou um filho. É assim que você tem que se comportar, é assim que você tem que pensar. Um bom comportamento, a viver de acordo com o Evangelho, não para se você se transformar num filho, não, a partir de hoje, não. É
porque você já é um filho. Não depende de quem aceita a salvação e o chamado, ou não aceita. Não, eu sou porque eu aceitei, eu não sou porque eu não aceitei. Não é isso, abençoados. Não há livre-arbítrio do homem contra a salvação. É isso. Em lugar nenhum da Bíblia, do Evangelho, diz que o homem tem o livre-arbítrio de fazer alguma coisa ou não fazer para se tornar um filho ou não. Isso é mentira da religião. Esse verso aqui de Romanos capítulo 9, 16, que nós acabamos aqui de ler, que diz que não depende de quem quer, não depende de quem corre, acaba com essa mentira, esse engano da religião que diz que tem que aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse verso acaba com essa mentira. Aqui em Filipenses capítulo 2, verso 13, diz que o querer está em Deus e o realizar também está em Deus. É Deus que quis e Deus que realizou em você o chamado e a salvação. O próprio Deus, ele quis, abençoado, ele quis, não é isso? Olha, uma coisa bem importante que eu nunca tinha notado, eu gostaria de chamar aqui a sua atenção, é que nem os apóstolos lá de Jesus de Nazaré ensinavam isso. Pedro, Tiago, João e os demais, nenhum deles ensinaram alguém a aceitar Jesus como Salvador. Não, você precisa aceitar o Mestre como Salvador para se tornar um filho. Olha, veja o que o João é um apóstolo bem conhecido, bem respeitado na religião. João, primeira carta que ele escreveu no capítulo 4, no verso 19. Veja o que João diz a esse respeito. Nós amamos a ele, falando a respeito de Deus, de Jesus de Nazaré, nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Olha, veja a posição aí do chamado, a posição, o sentido aí do amor. Nós amamos a ele porque ele, Deus, nos amou primeiro. A direção, veja a direção, é de lá para cá, não é daqui para lá. Primeiro veio dele para nós e depois nós o amamos. Agora, a pergunta fica, quem amou quem aqui? Quem salvou quem? Quem aceitou quem? Como é que está essa direção na sua mente, no seu entendimento, na sua compreensão? Porque se você pensa que foi você que amou primeiro, você vai se meter embaixo de obras, fazer alguma coisa para querer agradar a Deus. Não, abençoado. Você já agrada a Deus porque foi Ele que te amou primeiro, foi Ele que te salvou primeiro, foi Ele que te chamou primeiro, foi Ele que te quis primeiro. Primeiro tudo Ele. E Ele é soberano para fazer isso. Não foi o seu querer, não foi o querer dele, Ele que quis. É assim que está. E uma coisa muito séria mesmo, que a salvação é um produto de comércio na religião. Se você passou pela religião, vê que a salvação eterna é um produto que se vende por um alto preço. E não é barato, não. Olha, você vai aqui, que participe aqui conosco aqui, não é isso? Participe aqui conosco, mas para ser salvo, e começa. Aí te apresentam coisas. Nós temos aqui vários exemplos de preços, produtos que são oferecidos, mas tem um aqui que é todo especial. Veja bem, para ser salvo aqui nesse local, para ser salvo, tem que ser dizimista. Olha só, porque quem não dá o dízimo é ladrão. Porque está escrito, Malaquias 3,8, né? Quem não der o dízimo ao Senhor está roubando. E ladrão não entra no reino dos céus. Não entra. Se você não está dando dízimo, você é ladrão e ladrão não entra no reino dos céus. Porque Paulo disse lá em 1 Coríntios 6,10 que os ladrões não iriam participar. E isso foi ensinado por um desses empresários aí, né? Esses que estão aí vendendo a salvação, porque, na verdade, esses locais não são igreja, são empresa. Empresa tem um pastor lá, presidente, tem um empresário, né, tem lá os sócios majoritários, lá, que são o presbítero, e são essas pessoas. Eles vendem a salvação. Se você não é um dizimista, abençoado, olha, eu sinto muito, segundo a religião, né, estão vendendo a salvação, você não vai ser salvo. Olha, só para ficar aqui registrado, que tudo isso que eles ensinam a respeito de ser um ladrão é mentira, para ficar registrado, ladrão era o sacerdote lá da lei de Levi, lá do templo de Levi, o povo que recebeu ordem, segundo a lei, de entregar o dízimo. Se você ler lá em Hebreus capítulo 7, verso 5, diz que os levitas eram obrigados por lei
a tomar o dízimo lá dos seus irmãos. Mas isso foi lá para eles, e eles não estavam cumprindo de acordo esse mandamento, então estavam roubando o dízimo do Senhor. Por isso que o profeta Malaquias disse, ó, vocês estão roubando o Senhor, vocês estão ladrão. Isso não se aplica a nós, porque para nós não foi dada nenhuma prática de dízimos. Nós não somos judeus, nós não somos do povo de Levita. E mais, o reino dos céus é aqui nessa vida. É aqui nessa vida, dentro de nós. O reino está em vós. Jesus de Nazaré mesmo falou lá em Lucas 17, capítulo 20 e 21, disse que o reino não viria com visível aparência, porque o reino está dentro de vós. E o que você planta nesse reino, nessa vida, é aqui que você vai colher. Gálatas capítulo 6, verso 7 e verso 8, diz que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, não é isso? Não, você vai colher aqui, e o que você plantar e colher aqui independe da salvação. Porque nós já falamos aqui, já mostramos aqui na Bíblia, que a salvação do teu espírito foi conquistada por Cristo desde antes dos tempos eternos, antes das obras. Agora, se você se comportar mal, abençoado, você é um salvo, um filho que vai colher mal. Só isso que vai acontecer, porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Não é isso? Deus é uma coisa muito séria, Ele pagou por você um preço muito caro. O apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, no capítulo 3, no verso 24, ele diz o seguinte, ó, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, gratuitamente, falando a respeito da nossa justificação para a salvação. É de graça, abençoado, é grátis, 0800. A religião que fala, não, a salvação é por graça, mas não é de graça. Foi por graça e é de graça, abençoado. Quem pagou o preço foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus, não fui eu, não foi você, não. Nós já chegamos aqui nesse corpo, filhos, e com tudo pronto, tudo pago. A salvação, veja bem, diferente do que ensina a religião, a salvação, ela não teve início na cruz, quando Cristo morreu, ressuscitou, e ali começou a salvar. Não, nada disso. Quando Jesus morre e ressuscita, foi ali na cruz que foi consumada o que Deus havia prometido, havia estabelecido antes dos tempos eternos. Ali na cruz foi consumado. Não é que a partir da cruz, não, a partir de hoje nós vamos começar a salvação. Não. A salvação, ela veio desde antes dos tempos eternos. Lá antes da fundação do mundo, quando Deus escolheu a abençoada Ana Maria Nunes para a filha, foi lá. Não foi na cruz, não. Vou morrer aqui e eu vou dar uma oportunidade para essa pessoa, Ana Maria. Não. Antes dos tempos dos séculos, você, independente do que você faça ou deixa de fazer, você é minha filha. Escolheu o nomezinho dela lá. É assim que funciona. João capítulo 19, versículo 30, diz que quando Deus, ali Jesus de Nazaré, entregou o Espírito, o que foi que ele falou? Uma frase que toda a religião conhece. Vai começar agora, vai dar o tiro inicial, o pontapé inicial? Não. Está consumado. João capítulo 19, verso 30, está consumado. Ele consumou tudo que ele havia determinado, tinha prometido, tinha estabelecido antes dos tempos eternos. Escolher você para ser filho dele. A salvação começou lá, não foi na cruz. A salvação, abençoados, não é uma oferta para quem quer aceitar ou não. Como diz a religião, quem quer aceitar Jesus, levante a sua mão, porque amanhã pode ser muito tarde, hoje Deus está te dando a oportunidade. Pessoal, com todo respeito, porque eu participei muito disso, fiz muito isso, mas está tudo errado. Está tudo errado, não é nada disso. Deus não dá oportunidade para ninguém. Ele é soberano, ele escolheu o que ele quis e escolheu também o que ele não quis. É isso que diz o Evangelho. A salvação é um dom imputado por Deus naqueles que ele escolheu. É isso. Efésios capítulo 2, verso 8, o que diz? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a salvação, a fé, não vem de você, não vem de vós. Pela graça sois salvos. Graça, todo mundo sabe que é um favor não merecido. Você não merecia isso. Se eu posso aceitar ou não, pare e pense.
por favor, abençoado, para e pensa. Se eu posso aceitar ou não, já é o merecimento. Por que eu sou salvo? Porque eu aceitei. Claro, e isso já não é mais graça. Já deixou de ser graça. Perdeu a graça. O Evangelho é bem claro. É por graça, não tem merecimento seu. Foi Deus que escolheu. Mediante a fé. É por crer, não é pelo fazer. O próprio Abraão, não é isso? O próprio Abraão lá, ele foi imputado nele. Abraão era um homem decente, era um homem correto. E o que diz o Evangelho? Que o que foi imputado nele, a fé dele, não foi pelo fazer, não foi pela obra, foi porque ele creu. Deus imputou nele a fé. Foi por fé, não foi por obras, nem Abraão, tá bom? E isso não vem de vós, não é decisão sua, abençoado. Por favor, você é um filho, não foi por decisão sua. Imagina, eu sou filho do seu Ari Cardoso e Esther Cardoso. Não foi decisão minha, não foi escolha minha, foram eles que escolheram. Imagina o Espírito. Você é um filho de Deus, não por decisão sua, mas porque Deus quis. É dom de Deus, uma dádiva de Deus. Deus quis. O que é que eu posso fazer, abençoado? Se Deus quis, Ele quis assim. E mais, lá em Romanos capítulo 11, verso 29, diz que os dons e o chamado, a vocação de Deus, são sem arrependimento. Você é um filho dele, salvo por ele, para sempre. Deus não vai se arrepender nunca de ter escolhido você para ser filho dele. Não, é porque aquele dia eu larguei tudo e... Olha, abençoado, Deus não vai se arrepender não, Ele vai te corrigir. Isso aí, o Evangelho diz que Deus é o Pai do Espírito, Ele corrige os seus filhos. Corrige aquele a quem Ele ama. E se Ele comprou você, se Ele pagou o preço por você, se Ele escolheu você para ser filho, se você der uma escorregadinha, com certeza Ele vai te corrigir. Agora, deixar de ser filho, perder a salvação, não vai, abençoado, porque isso é um dom, e o dom é sem arrependimento. Deus nunca vai se arrepender de ter escolhido aquele que está lá fazendo tudo errado para filho, ou fazendo tudo certo, não é isso? Deus nunca vai se arrepender. Salvos desde antes dos tempos dos séculos, salvação consumada e manifestada na cruz de Cristo. Assim que diz o Evangelho da incircuncisão, abençoado. É isso que diz, é isso que nós cremos, porque é assim que Deus fez. Não espere nada diferente, essa lorota, essa conversa fiada da religião, que você tem que aceitar Jesus, não tem que aceitar Jesus para ser salvo. Isso é mentira, abençoado, isso é conversa fiada. Quando você chegou nesse corpo aqui, vamos repetir, quando o meu amigo Marcos Mendes chegou nesse corpo, abençoado, você já era um filho, com todas as debilidades que você tem nesse corpo aí, e Deus não vai se arrepender de ter escolhido você. Só por isso, abençoado, só por isso. Não, sem arrependimento. A escolha foi feita de Deus. Eu estava ouvindo uns abençoados falando, não, porque seria uma injustiça de Deus. Abençoado, quem fez a escolha não fui eu, não. Quem fez a escolha não foi o pastor da igreja, não foi o padre, não foi o papa, não foi o teólogo, não foi um homem muito inteligente. Não, quem fez a escolha foi Deus. E você vai dizer que Deus errou, que Deus não foi justo em escolher um para filho e outro para não filho? Pô, abençoado, onde que você está com essa linha na cabeça de falar uma coisa dessa? A escolha foi feita por Deus, e Ele não se arrepende, não erra, é simples assim. Veja que o segundo verso do nosso tema que nós lemos aqui, 2 Timóteo 1,10, que diz assim, e que é manifesta agora, falando a respeito da salvação, falando sobre a salvação e o chamado que nos foi dado antes dos tempos eternos. Diz mais assim, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, aparição, ou seja, obra da cruz, ali na cruz, o qual a manifestação da cruz aboliu a morte, acabou com a separação. Havia uma separação, é isso? Apesar de, lá antes da fundação do mundo, Deus ter escolhido você como filho, havia uma separação. Romanos capítulo 5, verso 12, diz que em Adão a morte passou a todos os homens, a separação passou a todos os filhos. E no verso 18 diz que em Cristo veio a justificação para esses filhos. Simples assim, ali, quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele justificou a todos os seus filhos, ali, na cruz ali. Adão separou,
Cristo trouxe de volta. E o que você participou nisso? Porque, olha, porque é uma coisa... Ó, se vir me perguntar se eu quero aceitar Jesus para ser justificado, teriam que ter me perguntado também se eu queria aceitar Adão para me separar de Cristo. Nunca ninguém me perguntou nada. Quando eu nasci, tudo já estava pronto. Adão já havia separado, já tinha feito a obra da separação, e Cristo já havia feito a obra de justificação. Tudo já foi consumado. Aboliu a morte, olha o que aconteceu ali na cruz. Aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção. Na cruz ficou conhecido o que Deus fez antes dos tempos eternos. Ali na cruz, a ideia de Deus foi visível, foi vista, que era justificar os seus filhos, para aqueles que ele escolheu para ter vida, salvou e chamou, abençoado, pelo Evangelho. Tudo pelo Evangelho. Evangelho da incircuncisão. Quando nós falamos Evangelho, veja bem, Evangelho da incircuncisão, não é a Bíblia toda não, porque se você for procurar a Bíblia toda, você vai querer até aceitar Jesus, mas o Evangelho da incircuncisão, que foi dado ao apóstolo Paulo, que nos revelou, que revela os mistérios ocultos desde os tempos eternos. Colossenses capítulo 1, 26, diz que Deus quis revelar. Mas esse mistério, isso aí que é um ponto forte, né? Como diz lá um abençoado lá, isso é forte, Brasil, isso é forte mesmo. Esse mistério só foi revelado através do apóstolo Paulo, unicamente através do apóstolo Paulo. Não adianta você procurar esse mistério com o outro, que você vai acabar lá em Paulo. 1 Coríntios capítulo 3, no verso 10, vamos ler aqui, leia comigo aí, por favor. 3,10 diz assim, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada. Quem que escreveu essa carta? O apóstolo Paulo. Então o evangelho, a graça, foi dada a quem? A Paulo. Me foi dada. Pus eu, Paulo, como o sábio arquiteto, o fundamento. Veja a terminologia. O artigo definido, não é mais um fundamento. Paulo não foi mais um a colocar o fundamento. Ele colocou o fundamento. E o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. E o verso 11. Olha o que diz o verso 11. Porque ninguém... eu sei que o reverendo lá, ele é muito inteligente. Ele é uma coisa assim fora da curva, né? Mas olha o que diz o Evangelho. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Como diz alguns lá, não, a doutrina aqui na minha igreja é essa. A doutrina aqui tem que ser do meu jeito. A doutrina aqui é de acordo com a convenção. A doutrina aqui foi decidida lá no conselho, lá não sei de quem lá. Olha o que diz aqui, ó. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. E que fundamento é esse? Jesus Cristo. Não se pode colocar um outro fundamento além do que já está posto. Somente o apóstolo Paulo, abençoado, tinha o conhecimento da salvação e do chamado dos filhos de Deus. Somente Paulo tinha esse conhecimento. Pedro não tinha, Tiago não tinha, João não tinha, os outros apóstolos, os grandes profetas não tinham esse conhecimento. Jeremias, Isaías e os demais, Daniel, o grande Daniel, que eu admiro muito Daniel, mas também não tinha esse conhecimento. Somente o apóstolo Paulo que tinha esse conhecimento e deixou escrito em 14 cartas, de Romanos até Hebreus. Você quer entender a nossa posição em Cristo Jesus? Por que somos filhos? Por que nos salvou? Por que nos chamou? Quando foi que aconteceu? Qual o meu mérito nesse negócio aqui? Romanos até Hebreus. Não adianta você procurar perguntar em outro lado, porque diz aqui, olha só o que ele diz aqui, ó, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu como perito arquiteto. O apóstolo Paulo, segundo a graça, segundo o Evangelho, ele é o perito arquiteto. Se você quer construir, aqui na sua mente, um bom edifício, você tem que contratar o perito arquiteto, que é Paulo. Agora, se você contrata aí um arquiteto meia boca aí, abençoado, você vai construir um entendimento que não vai te dar certeza de salvação, não vai dar certeza da sua filiação, porque você não vai saber de quem é teu pai,
você não vai saber da onde você veio, não vai saber o que você está fazendo aqui, e muito menos vai ter certeza para onde você vai. Por quê? O que está construindo na tua mente não é o perito arquiteto. Nós aqui não damos louvor a Paulo, mas foi a ele que Deus confiou essa missão. É Paulo. Se fosse a Pedro, nós estaríamos falando aqui, foi Pedro. Se fosse Tiago, foi Tiago. Mas não foi. Foi exatamente o apóstolo Paulo, o perito arquiteto. Veja Efésios capítulo 1, esse verso aqui também é um verso assim, muito conhecido nosso, já faz parte aqui do nosso dia a dia. Efésios capítulo 1, o verso 4, olha o que ele diz. Como também nos elegeu nele, quando? Quando é que foi a eleição? Quando foi o dia que você aceitou Jesus, foi no dia que você desceu as águas do batismo, foi no dia que você tomou a ceia pela primeira vez. Quando foi que Deus te elegeu nele? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor abençoado. Foi isso a escolha de Deus. E Paulo fala da eleição antes da fundação do mundo, mas ninguém fala isso. Mas ninguém, nenhum outro escritor da Bíblia fala sobre isso. E veja aqui o verso 11, olha o que diz o verso 11. Nele, falando de Deus, aqui é Deus, Paulo falando, Deus apontando para aquele que deu o conhecimento a ele, nele digo. O que ele diz? Em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Paulo é o único que traz esclarecimento, é o único que tem coragem de falar, nele digo, porque ele tem o conhecimento. Ele é o perito arquiteto para construir na sua mente um excelente prédio, um excelente conhecimento. Diz que foi conforme o propósito daquele que fez todas as coisas. Deus, não foi segundo o meu querer, não foi porque eu aceitei Jesus, não foi porque eu fiz um grande jejum, eu fiz o jejum de Daniel umas 10 vezes, também não foi. Foi segundo o querer de Deus, antes dos tempos eternos. E vamos avançar aqui mais um pouquinho. Romanos capítulo 8, Romanos 8 no verso 29, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Por quê? Olha, depois você leia os versos anteriores e os posteriores para você entender bem mesmo. Romanos capítulo 8, verso 29 diz assim, ó, porque os que dantes conheceu, quem foi que Deus conheceu? Os filhos lá antes dos tempos eternos. Ele diz, também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, tudo de acordo com o chamado de Deus. Aos que conheceu, foram predestinados para serem conforme a imagem de seu filho, conforme a imagem de Deus, abençoado, conforme a imagem de Deus. Tudo segundo o querer de Deus, antes dos tempos eternos. Foi ali que você foi salvo, a salvação veio dali, começou ali na ideia de Deus, no conhecimento de Deus. Ele foi o autor e consumador da fé. Essa fé que é um dom, diz lá aos Hebreus, diz que ele teve a ideia, Deus teve a ideia e não jogou essa bomba, esse trabalho nas costas de ninguém. Ele mesmo consumou essa ideia, ele mesmo concluiu o trabalho. Quando você se deu conta, quando você abriu o olho, assim, eu estou aqui, já era filho dele. Ele não deixou assim um pedacinho, né, como eu ouvi de um amigo meu, parece que Deus fez a metade e abriu um carnê para os filhos pagarem as prestações. Não, nada disso. Ele pagou à vista ali no cash, o cash foi o seu próprio sangue. Ele escolheu e ele consumou todas as coisas. Filhos salvos e conhecidos antes dos tempos eternos. Todos nós, todos os filhos. Informações somente abençoadas, dadas por Deus ao apóstolo Paulo. Deus que deu essa informação ao apóstolo Paulo. Salvos desde antes. Antes de Deus de fazer qualquer coisa, esse oceano maravilhoso que tem aqui perto daqui da minha casa, essas montanhas, tudo, essas coisas lindas que você vê aí, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de tudo que você possa imaginar, Deus escolheu você para filho. É isso, é assim que funcionou a salvação. E eu oro nessa manhã para que os olhos do seu entendimento
estejam iluminados por Deus e você entenda que é salvo desde antes. E não saia por aí procurando comprar alguma coisa que Deus já imputou no teu espírito. Isso aí já está aqui, imputadinho aqui no seu espírito. Você e Deus é uma coisa só. A salvação em você é uma coisa só. O dom de Deus em você é uma coisa só. E tudo isso foi imputado por Deus. Entenda, abençoado, entenda que você foi salvo desde antes. E se comporte como tal. Não é isso? Se comporte como tal. Diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para sermos livres, para nos comportarmos como filho dele. Não é isso? Não é sair por aí, não, porque... Não, aí papai, como meu papai fazia, né, comigo e com meus irmãos. A gente saía um pouquinho, escorregava um pouquinho, ele ia lá e corrigia. É assim que Deus faz com os seus filhos, mas não deixa de ser filho. Então, se você se comportar bem, se você plantar bem, com certeza você vai desfrutar dessa herança maravilhosa que já está imputada no nosso espírito, que é ser filho de Deus. Acho que não existe riqueza maior nessa vida, né? Você é um filho de Deus, sabe que Ele consumou todas as coisas para você. E eu recebo que você tenha entendido, eu recebo que você tenha ficado feliz com essa palavra, porque isso aí me deixou assim extremamente alegre quando essa palavra chegou aqui na minha mente, que eu entendi, né? Puxa, que coisa tranquila, né? Eu vivia igual um doido, né? E tinha que jejuar, e tinha que tomar ceia, não podia perder a ceia, para ser um filho. E o Evangelho deixa bem claro, antes de você nascer, você já é um filho e não vai mudar isso, apenas você tem que se comportar, crendo que Ele te escolheu como um filho e crer nele. Quando você sair desse corpo, é para lá que você vai voltar. Abençoados, compartilhe a mensagem aí, por favor, para que outros ouçam também essas palavras. Ouçam essas palavras. E se for possível, eu gostaria de pedir a você que nos ajude se inscrevendo no nosso canal lá do YouTube. É necessário também que outras pessoas vejam e também ouçam lá a mensagem lá do canal, para que essa palavra corra e seja glorificada. Porque, olha, existem muitos filhos, não são poucos não. Eu tenho muitos parentes meus, a minha família é enorme, a minha vovó, por parte de mãe, teve 15 filhos. Imagina você, uns primada, tio, uma confusão, muita gente, mas que vivem, são filhos de Deus, mas vivem como escravo. Como diz o apóstolo Paulo, escreveu lá os Gálatas, né? Capítulo 4, diz que enquanto não entende que é um filho, vive igual um escravo, vive de maneira aí, mendigando. Você sabe que é um filho de Deus, de joelho, implorando uma bênção? Isso é uma vergonha, abençoado. E só o Evangelho que nos explica isso. Porque nós somos filhos, somos herdeiros, você não tem que implorar nada, você tem que se comportar como tal, porque o que é seu, a sua herança, abençoado, vai chegar, já está aí, já vai se manifestar aí na sua vida. Tá bom, abençoado? Um abraço para você, recebo que hoje é um ótimo domingo, compartilhe a mensagem aí, por favor, e também se inscreva no nosso canal. Muito obrigado a você que está aí ao vivo, eu tenho visto aqui bastante abençoados passando o nome aqui, eu não consigo ler o nome de todos, mas só de alguns, mas muito obrigado aí pela sua compreensão, pela sua participação, né, que é muito importante, para levar essa palavra a outros. Esse é o nosso trabalho aqui, não é ganhar dinheiro, que para dinheiro nós temos o nosso trabalho aqui semanal, e querer aparecer também não dá, que não temos figura aqui para aparecer, mas é somente para fazer a palavra correr e ser glorificada, é alcançar os nossos irmãos, que eu tanto gostaria que estivesse aqui ouvindo essa mensagem. Abençoados com todas as bênçãos, um ótimo domingo, um excelente domingo, e até a próxima reunião, recebo que seja domingo que vem. Abençoados.